dia, haja paz na sua casa. Eu sou a Josi Celestino e este é o dia 3 das nossas lives. Estamos falando sobre governo e submissão. Esse é o terceiro dia que estamos falando sobre o governar a si mesma. Ok, deixa eu só fixar aqui. Prontinho. Então, estamos falando sobre governar a si mesma. Falamos já sobre governar sobre as suas emoções, sobre a sua alma, não é? Se você não viu ainda essas outras duas ministrações, no meu IGTV você encontra elas, ok? Eu não tinha conseguido fazer uma capa, tô aprendendo, né? Uma capa para os vídeos, mas lá no IGTV você tem a série toda juntinha e você consegue lá distinguir pela descrição do vídeo qual é o primeiro e qual é o segundo, ok? Vamos orar então para continuar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos atrai para esse lugar, o Senhor nos atrai para a tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajuda a não ignorar a tua voz, a não deixar de lado, a não virar para o lado e dormir mais um pouquinho. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado tanto, através da tua palavra, através da revelação da tua palavra. Como nós poderíamos, Senhor, conhecer e entender as Escrituras se não fosse o teu Espírito nos conduzindo, nos revelando. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse dia, enquanto eu estou aqui, enquanto a minha irmã está ali ouvindo essa ministração, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, Espírito Santo, revelar a tua palavra, revelar aquilo que o Senhor quer ao nosso espírito nesta manhã, neste dia, nesse momento que ela está conseguindo ouvir essa ministração. Nós levamos, Senhor, o nosso pensamento, todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que nenhum tipo de sofisma venha impedir que entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor está revelando hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa história, pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, calma aí que eu tô abrindo aqui. Hoje vamos falar sobre governar a si mesma, mas pegando agora a nossa história. Governe sobre a sua história. E eu acredito que a nossa vida, ela nos prepara para um destino. Eu acredito que existe um propósito em Deus para cada uma de nós. Um propósito eterno. Nós fomos criadas a partir de um plano intencional de Deus, né? Nós não somos acaso, né? Nós não estamos aqui por coincidência. Eu acredito que somos chamadas segundo um propósito. A Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você está aqui comigo ouvindo isso, eu acredito que existe um propósito de Deus para a tua vida, um propósito para que este vídeo chegue em tuas mãos, porque além de você demonstrar através dessa busca que você ama a Deus, que você quer conhecê-lo mais, isso também mostra que essa palavra precisava chegar aos teus ouvidos, para que você possa olhar com mais intencionalidade para a tua história. Amém? E na Bíblia você vê várias vezes Deus relatando histórias, né? Na verdade, a Bíblia
é um livro de histórias, é um compilado de histórias, né? Você vê desde Gênesis a Apocalipse, é uma história sendo contada. E a partir dessa história, a história da salvação, a história da redenção da humanidade, você vê várias histórias paralelas acontecendo para que houvesse o desenrolar, fosse fixado na história da humanidade, né? Exemplos e testemunhos de como Deus, intervindo na vida de alguém, há uma mudança drástica. Existe um propósito de Deus nas circunstâncias que nós vivemos. Sim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Nós vivemos em um mundo onde nós teremos aflições. Jesus falou isso pra gente, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas ele também falou, tenham bom ânimo. Não deixem que as circunstâncias abatam o ânimo de vocês. Ele falou assim, eu venci o mundo. Então nós estamos do lado do vencedor. A batalha continua, as circunstâncias continuam, mas nós temos um Consolador. Nós temos o Espírito Santo que é capaz de nos dar a paz que excede o entendimento. Eu amo essa palavra. A paz que excede o entendimento. O que isso quer dizer? As circunstâncias são circunstâncias de caos. As circunstâncias são circunstâncias de desespero de alma. Mas aqueles que estão em Cristo têm uma paz que vai além, que excede. Você não consegue explicar o porquê em meio a tudo aquilo você está em paz. Mas existe a paz que excede o entendimento, porque ela vem direto da fonte, direto do príncipe da paz que habita em nós. Amém? Já podia parar, né? Mas vamos lá. Gênesis 37. A partir de Gênesis 37 você consegue ver o desenrolar da história de José. Eu não vou abrir, eu não vou ler, eu quero ser sempre mais sucinta, mas dá pause, né, no vídeo, você que está assistindo depois, vai lá na sua Bíblia, lê a história de José, desde o começo. Você vai perceber que nas entrelinhas a gente vê tanta coisa acontecendo, às vezes até de forma clara, né? Você vê coisas acontecendo, você vê que ele não era bem quisto pelos irmãos, você vê que eles sofriam bullying ali, né? Hoje tudo é bullying, né? Você vê que eles sofriam bullying por parte dos irmãos que tinham ciúmes da forma como o pai o tratava. Ele era o favorito, né? O filho favorito, e ele fazia questão de deixar isso transparecer, né? Essa percepção de como o pai o preferia diante dos irmãos. E você vê que aquilo foi gerando uma amargura, né, no coração dos irmãos dele, ao ponto deles tramarem a morte do irmão, ao ponto deles forjarem a morte, né, e venderem ele como escravo. Você vê quanta coisa depois disso José passou. Você vê que ele foi vendido como escravo, ele passou por acusações falsas, né? Ele foi preso, acusado de violentar uma mulher, ele passou por muita coisa. Mas no final, né, a gente tem a vantagem, né, de estar com o livro na mão, né, a Bíblia na mão, e a gente consegue ir lá e ver o final rapidinho. A gente lê uma história de uma vida inteira em poucas linhas. Então a gente consegue enxergar, né, nós que estamos de fora, estamos ouvindo apenas o relato da história, nós conseguimos enxergar que na verdade tudo aquilo que José passou foi por um propósito. Qual era o propósito? Ele se tornar governador do Egito, ele salvar o povo de Deus, ele ser aquele que ia impedir que a nação inteira sucumbisse à fome. E você vê que dentro desse propósito
principal de Deus, né, que foi revelado através de sonhos, né, muito antes de tudo acontecer, você vê que ele também tocou a vida do copeiro, trazendo o livramento da morte, né, na interpretação do sonho, ele trazendo aquilo que fique em paz, você vai dar tudo certo, você vai sair inteiro. Trouxe também condenação pro outro, né, que falou, ó, o outro vai morrer porque ele foi pego na traição. E tantas outras histórias que a Bíblia não relata, né? Possivelmente, né, eu me permito, né, pensar, imaginar essas coisas, que possivelmente teve várias histórias paralelas onde a vida de José presente naquele momento interviu em algo. Então você vê que a vida dele, o sofrimento que ele passou, né, a injustiça que ele sofreu não foi em vão. Houve um propósito eterno, né, por detrás de tudo aquilo, que ele na verdade só foi saber no final, né? Ele só foi conseguir olhar para trás, né? E quando ele se encontra com os irmãos, ele só consegue olhar para trás e ver o propósito por uma revelação do Espírito Santo. Ele não permitiu, Deus não permitiu que ele sucumbisse à ira, à amargura, à vingança, enfim, né? Eu podia falar bastante só sobre a história de José aqui. Mas leia a história, né? E peça para o Espírito Santo te mostrar essas reviravoltas, né, da história dele. E a gente também tem outros exemplos na Bíblia, né? Você vê a história de Esther, por exemplo, né? O livro de Esther. Também vai lá, dá uma lida na história dela. É um livro curto, né? Você consegue ler rápido. E você vê também, né? Você consegue pegar o livro de Esther, ler em poucos minutos e você perceber todo o desfecho de uma vida inteira em poucas linhas, né? Mas na verdade ali relata a história de uma menina que perdeu os pais, que sofreu, né, pela orfandade, foi sim acolhida pelo tio, né, primo, né, acho que era o tio mesmo, né, e foi acolhida por ele, foi adotada, né, por ele, e depois ela vai para o castelo, né, para o palácio do rei, e passa por todo aquele processo, né, se sentindo talvez diminuída diante de tantas mulheres nobres, tantas princesas, tantas mulheres com paz, mulheres com educação, com etiqueta, com cultura, e ela ali, uma menina que não podia nem falar de onde era, qual era a origem dela, e sendo orientada pelo eunuco, que houve ali um favor de Deus sobre ela, e depois, quando ela finalmente, pronto, vou poder desfrutar da minha vida, aí chega aquele momento onde ela se vê convidada, né, para o propósito, o risco de morte, né, por adentrar na presença do rei, por se revelar, né, como sendo da nação que estava condenada à morte. Enfim, se você parar para analisar a história dela pela ótica dela, né, você vai ver que não foi fácil para ela. Ela passou por muita coisa. E uma outra história que eu quero trazer é a história que é relatada em 2 Reis, né, de Naamã. Ele, comandante do exército e tal, e teve lepra e foi curado. Mas você vê que o pivô de tudo isso, na verdade, foi uma menina escrava, uma menina que provavelmente sofreu muito. Naquela época, uma menina sendo escrava não foi fácil, né? E na verdade a história dela é tão desconhecida que nem o nome dela
a Bíblia cita. Nem o reconhecimento de ter o nome relatado na história, que ela foi o pivô para que houvesse a cura, ela recebeu. Mas ela está ali. Houve um propósito de Deus para aquela menina e ela correspondeu. Ela não se deixou abater, não se deixou levar pela história triste dela, não diminuindo a história dela. Ela não permitiu que a circunstância da escravidão dela falasse, tô escrava mesmo, deixa ele sofrendo ali, eu não vou. Até poderia, mas eles me tratam de um jeito que eu não, sabe? Ela não se permitiu deixar de fazer o bem a alguém olhando para a história e para as circunstâncias dela. Ela correspondeu àquilo que Deus a levou, né? Ela foi leal àquilo que Deus estava orientando ela, apesar da história dela, apesar do histórico dela. E eu estou trazendo essas histórias para você, para que, como eu falei, né? Você pega a Bíblia, você pega um livro de histórias, você assiste um filme, você consegue, em pouco tempo, ver uma vida inteira passando diante de você. Você vê o começo, o meio e o fim, e você vê que faz sentido, né? Tudo aquilo que a pessoa passou faz sentido. Mas, às vezes, para quem está de dentro, né? Para nós, para mim, olhar a minha história, para você olhar a sua história, muitas vezes a gente não consegue observar essa evolução, a gente não consegue observar esse fio que conecta todas as coisas e nos leva do começo até o fim, até o nosso propósito. Você não vê as coisas se conectando num processo para que o propósito seja atingido no final. Muitas vezes porque nós ainda estamos no processo, né? Nós ainda estamos aqui vivendo o momento de angústia, o momento de sofrimento. A gente consegue olhar, de repente, não consegue olhar para o nosso passado, né? Para a nossa história, e ver as coisas que passamos como algo que faz parte de um processo. A gente não consegue olhar para o sofrimento que passamos e ver como algo que de fato produziu algo em nós. E eu acredito que a nossa história, toda ela, as partes boas e as partes ruins, todos nós temos coisas boas e coisas ruins na nossa história, na nossa vida. Alguns mais do que outros, né? Alguns sofrem coisas que a gente não consegue nem imaginar. Só quem passa por isso. Mas existe um propósito. Existe um desfecho depois de tudo isso. E a nossa vida nos prepara. O Senhor, Ele vai nos preparando, Ele vai trazendo dicas, né? Você vai percebendo rastros ao longo da história. Um sopro, como um sopro, orientando qual será o nosso destino. E muitas vezes, como eu falei, a gente não consegue ver, a gente não consegue distinguir. Mas se você conseguir parar um pouco, pensar na sua história, não pula as partes ruins, tá? Mas se você conseguir pensar na sua história como alguém de fora, pede para o Espírito Santo te mostrar como Ele vê, como Deus vê, sob a ótica de Deus, para que você estava sendo preparada, para o que você está sendo forjada. É para perdoar? Você já passou por tanta coisa na sua vida, desde a sua infância, e você teve que aprender a perdoar. Se o seu coração tem sido forjado para o perdão, então perdoe. Libere perdão.
se você tem sido preparada para ser resiliente, para sobreviver às circunstâncias ruins, a sair mais forte, a sair fortalecida. Então seja resiliente, seja forte. Você tem sido preparada para ser desapegada das coisas? Às vezes a gente vê as pessoas falando, eu já ouvi isso algumas vezes, né, em atendimentos, em compartilhar histórias com pessoas, de que passou tanto sofrimento na vida, teve privação de tantas coisas, passou fome, uma história triste assim, e a pessoa deu a volta por cima, a pessoa se formou, a pessoa tem um emprego legal, a pessoa tem hoje condições financeiras de dar uma vida boa para os filhos, e ela dá tudo para os filhos, dá de tudo para os filhos, não deixa faltar nada, dá tudo aquilo que nunca teve. E você vê que os filhos estão, entre aspas, estragados. Você vê que as crianças não aprenderam a dar valor às coisas que têm. Não tem gratidão, não dão valor àquilo que o pai e a mãe conquistou com tanto esforço. Não ensinou, né, ao invés de ensinar o desapego, né, a forma como as coisas, né, os bens, as coisas materiais, elas não são indispensáveis. Elas são boas, né, elas facilitam, mas elas não são tudo. Então, se você foi treinada, se você foi habilitada pela sua história a ser desapegada, seja desapegada. Não se apegue às coisas como um bote salva-vidas. Permita que a sua história te ensine algo e ensine aos outros aquilo que você também tem aprendido no processo. Porque as suas renúncias, elas forjam o seu caráter. Aquilo que você renunciou ao longo da sua vida, isso forja o seu caráter. E aquilo te dá autoridade, aquilo traz autoridade para você naquilo que você foi forjada, naquilo que você foi treinada ao longo da sua vida. É naquilo que você tem autoridade. Uma pessoa que não passou pelo que você passou, ela não tem autoridade de falar sobre aquilo que você está falando, não tem a mesma autoridade. Eu posso falar sobre aquilo que a palavra fala com a autoridade que Cristo me dá, mas eu passar pela situação me dá a autoridade de quem viveu, de quem de fato experimentou, de quem o sapato machucou o pé. Então, use a sua história, aquilo que você foi preparada, forjada pelo Senhor, para se levantar em autoridade e ajudar quem está passando por aquilo. Ajudar quem está ainda num processo que você já passou, que você já venceu. Aquilo que você entrega a Deus, aquilo que você confia a Deus, isso te respalda na sua autoridade. Uma mulher que tenha sofrido a traição, que tenha sido traída pelo marido e perdoou o marido, e através desse perdão houve a restauração do casamento e por sequência a conversão do marido, essa mulher tem muito mais autoridade, propriedade para testemunhar, para falar daquilo do que uma mulher que talvez nem casada seja, ou que tenha um marido que nunca a traiu. Uma mulher pode sim aconselhar outra segundo aquilo que a Bíblia fala, mas eu tendo passado por isso, eu tendo sofrido isso, eu sabendo qual é a dor que a outra mulher está sentindo, isso eleva a minha autoridade no sentido de que eu posso saber de fato o que ela está sentindo, qual é a dor dessa minha irmã. Então, não despreze a sua história,
Não despreze aquilo que você passou ou aquilo que você está passando. Às vezes você ainda está no processo de forja do Senhor. Você não sabe se daqui a alguns anos, isso que você está passando hoje vai servir de testemunho para outras mulheres lá na frente, para outras pessoas que vão ouvir e vão ser encorajadas. Nossa, se ela passou por isso, eu também consigo. O mesmo Deus que sustentou ela na dor dela, me sustenta na minha dor. Então, existem coisas que nós não conseguimos mudar. Coisas na nossa vida que nós não conseguimos voltar atrás e consertar. E aquilo que você não consegue consertar, mudar, entregue para o Senhor. Entregue para Jesus. Faça aquilo que as pessoas estão chamando hoje de ressignificação. Né? Ressignifique a sua história. A Bíblia fala em Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente pela renovação, renovai-vos pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Você precisa, em Cristo Jesus, ressignificar a sua história, renovar a sua mente. Através do perdão que você libera em Deus, você vai começar a enxergar a sua história de uma outra forma. Aquilo que você tem nas suas mãos, a sua história, por mais amarga que ela seja, por mais venenosa que ela seja, você vê que o veneno nas mãos de um tolo, ele vira uma arma, né? Ele vira algo mortífero. Mas esse mesmo veneno nas mãos de um sábio vira remédio, vira medicina, vira cura. Então que você possa entregar a sua história para o médico dos médicos, para o Senhor dos senhores, para que Ele possa transformar todo aquele veneno, toda aquela amargura que está lá no fundo do teu coração em medicina, em remédio, em cura, em algo que vai restaurar a vida de outras pessoas, a começar pela tua própria. Você vai olhar para trás e você não vai deixar de ver a dor, mas você não vai ver uma dor vazia. Você não vai ver um sofrimento sem propósito. Você vai ver de fato que o Senhor consegue fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo um propósito eterno, um propósito que vai tocar muitas vidas e transformar muitas histórias. Então, eu quero orar com você. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, aqui colocar a nossa vida diante de Ti. Toda ela, Senhor. Toda a nossa história, desde a nossa concepção. Tudo, Senhor, todo sofrimento que passamos, toda lágrima que derramamos, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes a nossa mente tenta esconder, tenta disfarçar. Nós queremos colocar tudo diante de Ti e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor, pelo Teu poder, faça com que tudo aquilo que foi veneno, tudo aquilo que foi mortal, tudo aquilo que aconteceu na nossa história para que gerasse morte em nós, que através do sangue do Cordeiro, através de Cristo, através do nosso Redentor, do nosso Salvador, através do sacrifício da cruz, através de tudo aquilo que o Senhor já sofreu por nós, Senhor, naquela cruz. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, o pecado, o peso, a consequência, tudo, Senhor, o Senhor levou sobre Ti. O Senhor levou sobre si naquela cruz.
E nós confiamos nisso, nós cremos nisso. E nós, Senhor, recebemos, Senhor, da Tua vida em nós. Na ressurreição, Senhor, todas as coisas foram renovadas. Em Cristo, todas as coisas foram renovadas. E nós confiamos no sacrifício. Nós recebemos, nós comemos, Senhor, do pão da vida. Nós bebemos, Senhor, do cálice da salvação. Nós cremos em Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa história. Salvador da nossa história. Salva-nos, Senhor, da nossa história. Salva-nos de nós mesmas. Salva-nos, Senhor, das nossas dores de alma. Ajuda-nos, Senhor, a ver propósito. Ainda que a gente não entenda qual seja o propósito, nós não precisamos entender. Nós precisamos apenas confiar de que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, de que o Senhor está conosco todos os dias, como diz a Tua palavra. Nós confiamos nisso e nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha e testifique essa palavra no nosso espírito, que o Senhor venha e nos restaure a alma, nos restaure a vida, nos restaure o vigor, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão, a ser resiliente, a ser forte naquilo que o Senhor tem nos preparado, naquilo que o Senhor tem nos forjado ao longo da nossa vida. Usa-nos para a Tua glória. Toda a nossa história é para a Tua glória. Toda a nossa vida é para a Tua glória. E nós te pedimos, Deus, cura a nossa alma. Nos ensina, Espírito Santo, a governar sobre a nossa alma, para que possamos viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. E é isso. Fica com